Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós temos o prazer sempre, toda semana, de levar informações úteis para as pessoas com deficiência, para a sociedade em geral, para o mundo, para que tudo se torne melhor, para que a convivência se torne melhor, mais pacífica, mais amorosa, com menos problemas. E é essa a nossa intenção, sempre trazer informações para diminuir os problemas das pessoas, principalmente e objetivando as pessoas com deficiência. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto importante, próteses e órteses, que não abrange somente as pessoas com deficiência, cadeirantes, para falar mais a verdade, né? Para falar mais diretamente. Não envolve somente essas pessoas, envolve todas as pessoas que precisam do produto e nós vamos explicar como e que produto é esse. Nós vamos conversar com Ian Guedes, que é diretor administrativo do Centro Marian Weiss. Falei certo? Weiss? Weiss? É. Sabia que eu ia errar. Weiss. Vou repetir. Diretor administrativo do Centro Marian Weiss. Exatamente. Fui. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é um tema que eu sou muito apaixonado, né? Eu cresci nesse ramo. Meu pai é ortopedista amputado, eu cresci na oficina técnica, cresci conhecendo pacientes, convivendo com os pacientes e hoje em dia eu administro um centro em São Paulo, que pertence ao Toboc, faz mais de 10 anos. E é muito apaixonante lidar com esse tema e conseguir ajudar as pessoas a recuperarem a vida deles, se reabilitarem. Na palavra, né, no senso pleno, que não quer dizer simplesmente protetizar ou fazer fisioterapia. A reabilitação vai muito além disso. Tem tantas pessoas que sofrem no mundo, Ian, por causa de, às vezes, um pequeno pino, um pequeno parafusinho, né? Uma coisinha que poderia ser colocada ali no corpo dele, eles falam assim, aqueles ganchos na vértebra, né? Uma coisa pequena que poderia ser colocada no corpo daquela pessoa e a pessoa voltar, não digo que no estado normal em que ela se encontrava antes do trauma, antes do problema, mas melhora em 80% e sofrem porque não tem acesso a isso, não tem, às vezes, nem conhecimento do que pode ser. Do que pode ser. Então, nós vamos começar explicando direitinho para o pessoal de casa, os nossos queridos amigos que estão nos vendo, o seguinte, o que é uma prótese e o que é uma órtese? Perfeito. Eu vou separar prótese e órtese, e prótese interna e prótese externa, que são pontos distintos e muito polêmicos. Eu acho Já que nem hoje em sabia dia. disso. Eu sabia só que tinha diferença de prótese e órtese. Agora, prótese interna e externa, eu não sabia que tinha. Exatamente. Vamos lá. Então, vamos lá. Uma órtese é um equipamento que ele auxilia em função. Então, por exemplo, um óculos é uma órtese. Uma munhequeira é uma órtese. Ou uma pessoa que teve, por exemplo, poliomielite e usa aqueles equipamentos que dão estrutura para a perna e facilitam a marcha, eles são uma órtese. Uma prótese, ela substitui parte do corpo. Então, quando a gente fala de prótese externa... Peraí, uma cadeira de roda pode ser uma órtese? É uma órtese? É uma órtese, é um tipo de órtese, né? Ele é um acessório de locomoção. Né? É um pouco um tema, pode ser bem discutido isso. Aquelas botas que tem um salto mais alto para que a pessoa que tem uma perna mais curta que a outra, tudo isso aí é órtese. Uma palmilha. Palmilha, é uma órtese. Tá. Então, tem muita gente nesse país que utiliza órtese sem saber. Então, por exemplo, eu perdi a minha mão e eu coloquei uma daquelas próteses mirabolantes, né, para ou parecer que eu tenho minha mão, que sim, é um tipo de função. Seria só estética? Só estética, mas é uma função. Ou então aquelas mãos que abrem e fecham, ou esses atletas que a gente vê que não tem uma perna e correm ou fazem esportes num nível impressionante, né, que eu, por exemplo, não consigo nem imaginar em fazer. Exato. E daí tem o ponto da prótese interna. Por exemplo, eu tive um sarcoma, um câncer ósseo, e eu tive que substituir o meu joelho. Então, eu tive uma cirurgia e coloquei uma articulação em titânio, não importa o material, para substituir o meu joelho, essa articulação. Isso é uma prótese interna. Se eu tive um problema de circulação e coloquei um stent, né, que são aquelas molinhas que abrem as artérias e veias para facilitar a circulação. Isso é uma prótese interna.
E, em geral, nessa parte de polêmica que tem e máfia, onde tem preços absurdos, em geral a gente está falando de próteses internas. Porque quando você tem uma cirurgia de emergência e o paciente ele precisa entrar, né, e receber esse equipamento, não se liga para o convênio. Ô, convênio, tudo bem? Eu preciso colocar essa prótese, vocês autorizam? Né? O médico ele toma a decisão para salvar a vida do paciente. E nesse momento pode ter alguma má-fé ou alguma decisão, pensando em financeira, onde se cobra um valor abusivo de uma prótese. Tá? Quando a gente se fala de próteses... Pode acontecer, inclusive houve denúncias recentemente a respeito disso, né? Exatamente. De preços abusivos de próteses para o SUS, próteses que no mercado custava aí coisa de R$2.000, o SUS, o pessoal estava cobrando 20, quer dizer, está tendo uma investigação sobre isso e vai se apurar os fatos e vai descobrir, né, quem são os malfeitores. Exatamente. Quando a gente fala em prótese externa, o paciente ele sofre amputação, ela pode ser traumática ou de emergência ou planejada. Então, quando o paciente ele é amputado, ele, claro, por causa de uma cirurgia, ele precisa colocar um equipamento que vai permitir que ele tenha locomoção e volte a ter uma qualidade de vida o mais próximo possível da que ele tinha antes. Então, é algo planejado, não é algo que é emergencial. Então, você não tem tanto como manipular esses preços e colocar preços tão abusivos. Existe uma variação grande no mercado? Existe. Mas, em geral, elas estão ligadas ou a processos de licitação ou detalhes que eu não tenho tanto conhecimento, porque eu estou mais no mercado particular. Então, assim, é tudo planejado, não é uma coisa emergencial onde se pode utilizar essa situação para colocar um preço abusivo. A gente poderia classificar mais ou menos assim, a órtese é o complemento que você tem para os seus sentidos de uma maneira geral, sua locomoção, como bengala, muleta, óculos, uma munhequeira, né, uma palmilha, e aí vai por diante. Isso aí é órtese. Isso. A prótese, geralmente ela vai substituir uma parte do seu corpo que está danificada, precisando de um acerto, conserto ou perdida. Exatamente. Por exemplo... Aquela cirurgia que o pessoal faz na coluna vertebral, que às vezes a pessoa perde parte de uma vértebra ou perde o encaixe, eles colocam ganchos fazendo com que a coluna se fixe ou substitui mesmo, isso também é uma prótese. Isso também é uma prótese, porque ele está sendo colocado dentro do corpo e está substituindo uma parte do corpo que não está funcionando adequadamente. O implante dentário é uma prótese. É uma prótese. Quando se coloca no Google hoje em dia, nunca tinha percebido isso, que o médico fala assim, vamos colocar uma prótese. Existem também a parte de disfunções sexuais que podem se usar também uma prótese. para substituir, né? Não se fala tanto da parte dentária, né? Mas um dos grandes avanços que tem na parte de prótese para amputados vem desse mundo, que é a osteointegração, que eu acredito ser um futuro que é usado em alguns países, mas ainda é um futuro distante. Eu queria só fazer um parênteses, que você tocou num assunto que eu considero muito importante. Quando se fala em prótese, nós vamos entrar aí nas diferentes tipos de prótese, existem empresas especializadas em cada uma. Exato. Você falou da prótese da questão sexual. Tem a grande maioria das pessoas paraplégicas e tetraplégicas, elas têm problemas de ereção, ok? E isso é um tabu. A gente sempre fala que esse assunto é tabu, que esse assunto as pessoas não gostam de conversar, têm vergonha de falar sobre o seu problema, aborda e sofre a vida inteira. E existem soluções fáceis para isso. Existem vários tipos de soluções e uma delas é a prótese, certo? Existem próteses que são fáceis de serem implantadas e que resolve totalmente o problema de ereção. Você, se tem esse problema, se tem essa vontade, deve procurar o assunto, deve se aprofundar no assunto e resolver o problema, porque é um problema que traz trauma psicológico. É um problema muito dolorido, né? Ele tem pessoas que são traumatizadas, pessoas que eu conheço gente que entrou no alcoolismo, conheço gente que separou da esposa, conheço gente que teve problema familiar gravíssimo por conta disso.
Então, quando a gente fala, dá a impressão de que é um assunto, né, tranquilo de se falar, de brincadeira, dá a impressão de ser um assunto assim, malicioso. Não é nada disso, é um assunto importante que traz grandes problemas familiares, grandes problemas psicológicos que pode ser resolvido. O que você falou que eu acho que é mais importante de tudo isso é quebrar tabu. A gente precisa começar a discutir cada vez mais e abertamente sobre temas que não são fáceis de discutir. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto do seu programa. Não, nós temos que entrar em todos os assuntos, porque, afinal de contas, nós estamos aqui trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas e nós não podemos falar só de determinados assuntos, nós temos que falar de todos. Informação de qualidade. Temos que falar de todos os problemas, né? Às vezes a pessoa está lá há 3 anos escutando o problema aqui, a gente só fala de cadeira de roda, só fala de muleta, mas e o meu problema? Ele não fala do meu problema, nós falamos de todos os problemas, certo? Legal. Ô, Ian, a prótese, ela, como eu disse no início da minha explicação ali, ela é feita, uma fábrica faz todos os tipos de prótese? Ou são equipamentos que são separados por materiais ou tipos de prótese? São cada empresa especializada num assunto? Olha, eu vou falar de prótese externa para amputados, tanto de membro inferior quanto membro superior. Existem algumas empresas no mundo que eu trabalho, a minha grande parceira é a Ottobock, que é líder de mercado mundial, e eles são especializados em próteses e órteses para membro inferior e superior. Então, existem vários competidores no mercado, alguns são especializados apenas em membro inferior, alguns especializados somente em membro superior. Nós trabalhamos com todo tipo de solução. Aqui no Brasil, existem várias instituições públicas que também trabalham com todo tipo de solução, para membro inferior e superior. Quando a gente entra nessa parte de material, depende muito do custo e orçamento que a oficina tem para fabricar esse equipamento. Então, vamos lá. A gente tem as empresas que fabricam os componentes, tá? Então, eles fazem as peças, fazem os joelhos, fazem tubos, fazem mãos, fazem sensores. E algumas produzem também insumos como fibra de vidro, fibra de carbono, resinas, etc. E daí você tem as ortopedias, que são as customizadoras desse tipo de equipamento. Que vai fazer montagem final. Exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu uma perna, ela não vai para o fabricante. O fabricante ele não atende direto o cliente final, o paciente. Então, esse paciente ele tem que procurar uma ortopedia que vai avaliar o paciente, fazer um relacionamento com fisioterapeuta, técnico e médico para ter uma visão holística e multidisciplinar para direcionar uma solução adequada para o paciente, de acordo com a expectativa dele, idade, o que aconteceu, quais são as sequelas e, claro, quais são as emissões dele, o que ele quer voltar a fazer. Ok, Ian, nós vamos continuar esse assunto aqui, mas depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Tá. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o Ian Guedes, que é diretor administrativo do Centro Marian Weiss. Exato. Gostei dessa. Obrigado. Ian, nós estávamos falando no final do último bloco sobre a montagem de uma prótese externa, por exemplo, uma prótese de alta performance, né? Aquelas próteses que mexe o pé, mexe o joelho, tá? Então o cara tem que pegar um parafuso de uma fábrica, pegar o cano de outra, o sensor de outra, e o centro de reabilitação faz a montagem final de acordo com o paciente, de acordo com o que ele precisa. E até mesmo as medidas, né, que precisam ser bem calculadas. Exatamente. Não é um processo onde o paciente vai uma vez e ele já sai com a prótese ou ele vai buscar daqui a um mês. Uhum. É um processo vivo, porque uma vez que o paciente ele sofre uma amputação, ele está com um edema, ele está com o coto inchado. Então, o primeiro passo é cicatrizar e você fazer um trabalho de enfaixamento para que esse coto perca o volume e comece a estabilizar. Uma vez que ele faz isso e junto com a fisioterapia começa a trabalhar, por exemplo, em membro inferior, equilíbrio, força muscular, e a fisioterapeuta dá a luz verde que a gente pode iniciar a protetização, a gente vai fazer um primeiro molde e encaixe de prova. A gente vai montar uma prótese provisória
porque inicialmente o paciente ele tem às vezes encurtamentos ou ele tem falta de força muscular ou coordenação. Então ele precisa, com a fisioterapeuta e com o auxílio do técnico, começar a andar com equipamento de prova. Ele começa esse trabalho, que pode demorar 6 meses, 1 ano, 3 meses, 1 mês, depende muito de paciente para paciente. E esse encaixe, esse equipamento, ele vai ser mudado e alterado de acordo com o progresso do paciente. Até que o paciente está bem, a fisioterapeuta está satisfeita, o técnico está satisfeito e quando a gente tem contato com o médico está satisfeito com a situação do paciente e a gente termina, faz uma prótese definitiva. É claro que uma prótese não dura para sempre. Então, o paciente vai ter que trocar encaixes de acordo com mudanças do corpo dele, porque o corpo dele continua mudando e, é claro, desgaste Quando é jovem vai crescendo, quando envelhece vai diminuindo. Eu já estou diminuindo bastante. E vai perdendo massa muscular também. Você veja como essa questão da prótese é uma questão tão interessante, tão importante, porque, embora as pessoas pensem que a gente está falando de algo novo, nós estamos falando de algo muito antigo na humanidade. Né? Passamos agora a época do carnaval, não lembra do pirata da perna de pau? Nós lembramos aí de pessoas da antiguidade que já usava prótese. Tem próteses da época do Egito. Então, aquela perna de pau do pirata era uma prótese, feita ali na base do facão e que servia muito bem naquela época. Nós evoluímos bastante nesse sentido. Hoje nós temos prótese que o cara movimenta a mão com a força do cérebro, direto, né? Ele já tem contato direto. É um pouco, talvez, simplório a gente pensar que é desse modo, no sentido de que, às vezes, o público pode se enganar um pouco com esse tipo de informação que é sim, com a força do pensamento, mas, na verdade, são com sinais mioelétricos do músculo, onde o paciente ele vai ter que, não é que ele vai pensar, vou abrir a mão e a mão vai abrir. Ele vai ter que encontrar o técnico e a terapeuta vão ter que encontrar o local de onde se tem o sinal mioelétrico e o paciente vai ter que recalibrar movimentos. Então, por exemplo, eu tenho uma mão que abre e que fecha, e eu tenho uma amputação nesse nível, e eu tenho sensores aqui. Então, o técnico, junto com a terapeuta, vão colocar sensores e vão treinar o paciente. Quando você faz esse movimento e ativa esse músculo, a mão abre. Quais os músculos estão recebendo a informação do cérebro para poder encaminhar ali. Exatamente. Então, não é simplesmente vou pensar em abrir a mão e minha mão vai abrir. Vai ter que ter uma recalibragem. Como é natural para a gente hoje. Exatamente. Tem que ter um treinamento. Exatamente. No caso desses avanços tecnológicos que estão acontecendo hoje no mundo, você acredita que mais alguns anos nós vamos ter essas pernas e esses braços assim que a pessoa vai caminhar com o pensamento como se fosse uma perna normal? Você acha que nós vamos chegar nesse ponto? Olha, o que eu vejo hoje em dia já é bem avançado, mas eu acredito sim na evolução da parte biônica, na parte de sensores, por exemplo, que se usa para prótese de membro superior e membro inferior, isso já é algo que está acontecendo, motores e baterias que fazem tornozelos funcionarem, então isso, por exemplo, é um lançamento que está começando a aparecer no mercado, mas ainda não está realmente disponível para o público. E eu acho que com a osteointegração, que vem do implante dentário, eu acho que no futuro nós vamos sim ter próteses que têm uma simbiose muito forte com o corpo. Ainda é muito usado aquelas próteses de plástico, aquelas pernas assim, meia rosada, chegando próximo da textura da pele ou da cor da pele que a pessoa usa, parecendo um pé mesmo, mas que não tem função nenhuma, é só aquele apoio. Ainda é muito usado isso? Olha, ainda se usa muito, principalmente no SUS, nos sistemas simples onde tem pouco recurso. Plástico eu espero que não utilizem muito, porque não são todos os plásticos que são tão resistentes, mas os pés antigos tinham sim madeira e borracha e hoje em dia mais e mais se direciona para o carbono. Né? Então, por exemplo, nos anos 80, quando começaram a aparecer os pés de carbono, se achava que o pé de carbono era apenas para atletas ou pessoas que fazem esporte no altíssimo nível. Hoje em dia já se vê que a função do carbono, de armazenar energia e empurrar o pé para frente como uma mola, ela é boa para um senhor que tem uma locomoção limitada, até para um atleta de alto nível.
Então, esse tipo de evolução já permitiu um grande avanço. Hoje em dia já estão entrando a robótica e eu achei que tem um grande avanço biônica. Na questão do psicológico dos deficientes também, né? A pessoa que perdia uma perna antigamente, a coisa de 20, 30 anos atrás, isso é recente, ou perdia um braço, ele queria mais uma prótese estética que não parecesse que ele era amputado, que mostrasse uma mão, que mostrasse uma perna, do que simplesmente a performance, simplesmente a parte produtiva da prótese, vamos colocar assim. Hoje em dia não, hoje em dia uma molecada aí que é amputada anda com aquelas próteses que é uma barra quadrada, né, mas que tem uma alta funcionalidade. E eles querem mostrar o equipamento. E eles estão preferindo, exato, estão preferindo. Então, ou seja, quebrou aquele tabu. Exatamente. Olha, não tem problema nenhum de eu ser amputado, cara. Eu estou andando e tenho todas as minhas funções perfeitas. Isso é importantíssimo, né? É muito importante. O que você está falando da quebra de tabu, da discussão com informação e a internet disponibilizando esse tipo de informação, você vai quebrando o coitadismo, que eu acho um dos grandes problemas da nossa cultura. Uma pessoa que perdeu um membro, uma pessoa que sofreu um acidente como você e foi para a cadeira de rodas, se ela é tratada como um coitado e excluída socialmente, ela vai se tratar e se ver como um coitado. Mas se ela tem um tratamento de estímulo para, logo no começo, se recolocar, se reabilitar socialmente, profissionalmente, amorosamente, em todos esses sentidos, ela começa a se reinventar e se direcionar, se inspirar em pessoas que já superaram uma dificuldade parecida como a delas. Então, Paralimpíadas, mostrar atletas como os de hoje, que fazem coisas que eu não consigo nem pensar em fazer. Correr 20 quilômetros, por exemplo, me cansa só de pensar. Mas são exemplos que tiram pessoas do sofá e do álcool, por exemplo, como a gente estava discutindo antes. A reabilitação não é só reabilitação física, tem que ser uma reabilitação emocional também, porque enquanto a pessoa não se aceitar, ela não vai se conduzir socialmente de uma forma tranquila. E a família e as pessoas que estão junto têm que ajudar nesse sentido. Então, a pessoa tem que ser estimulada a voltar a essa independência. Aquelas próteses que o pessoal usa de lâmina, aquela lâmina assim, curva, que usa para corrida de 100 metros, corrida de 200 metros, de alta performance, aquela prótese não é para a pessoa andar na rua, né? Olha, se a pessoa se sente confortável e consegue caminhar melhor, sem dor, por que não? A princípio, elas foram feitas para o alto rendimento, como você falou. Mas tem um amigo meu que ele, na verdade, ele prefere andar com a lâmina. Ele é um atleta de alto rendimento, mas ele adora andar com o equipamento dele do dia a dia, né? Ele só não usa tanto porque, é claro, é um equipamento caro e que ele prefere usar o equipamento mais simples. É muito caro, é fibra de carbono. É fibra de carbono. Se você quiser conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, quiser entrar mais profundamente na história aqui, fazer perguntas, tirar suas dúvidas, se você que usa prótese, que usa órtese, você pode entrar no site www.cmwo. É isso? Isso mesmo. cmwo.com.br. Eu vou soletrar. C de casa, M de Maria, W de Vaz. Isso. E O de ortopedia. Orlando, de ortopedia. www.cmwo.com.br. Você pode entrar no site, dar uma fuçada lá e de repente pode deixar um recado. E claro, entrar no nosso Facebook, Instagram, e lá você encontra o canal de WhatsApp, que eu acho que todo mundo usa mais do que e-mail hoje em dia, né? Mas eu acho que logo, logo a gente vai entrar nessa fase aí das próteses de comando cerebral e vai ser tranquilo, viu? Eu também acho que muita coisa vai mudar, principalmente com a parte de impressão 3D. Eu vou entrar nesse assunto, mas eu queria dar um recado antes. A gente estava falando aqui, eu e o Ian, conversando sobre essa questão do comando das próteses por cérebro. Então, isso daí é uma das milhares de provas que existe que o cérebro tem energia e que o cérebro manda energia para fora e recebe energia. O cérebro é energia elétrica, ele manda. Então, quando você for pensar em mandar um desejo negativo para o seu amigo, para o seu inimigo, para qualquer um, aquele que você tem inveja, na hora que o senhor pensar em desejar mal para alguém, pense na seguinte coisa. Primeiro, você atinge realmente
Mas, segundo, mais importante, se atinja você também, viu? Porque a energia, ela roda 360 graus, certo? As pessoas que vivem desejando mal para os outros, vivem mal, porque a energia entra no corpo dele também. Vamos voltar lá. A gente atrai, né? E cria essa realidade que, às vezes, sem querer, sem desejar, cria. Temos 1 minuto para falar. Impressora 3D. Eu posso comprar uma impressora 3D, pôr na minha casa e começar a fazer prótese? Não. É o futuro? Sim. Eu acredito que o futuro é a impressora 3D, mas as próteses que se fazem hoje em dia, elas não atendem à necessidade plena de todo mundo. E ninguém fica pensando na parte de programação, design, o tempo de fazer e refazer. Então, as próteses de impressora 3D, elas ainda não estão resolvendo a vida de todo mundo e são poucos casos específicos. Bem específicos. Tem que ter uma orientação médica muito boa, sim, de um fisiatra, de um fisioterapeuta e aí por diante. Exatamente. E elas não resolvem o problema de todo mundo e elas não são tão baratas como se pensa, porque tem vários custos que muitas vezes não se põem na conta. Ok. Ian, obrigado por você ter estado conosco, tá? Explicação sobre prótese e órtese. E espero que você continue um trabalho maravilhoso que você faz. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.